Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do nosso IFCast UFAL e nesse ano de 2025 nós estamos iniciando praticamente com um episódio de utilidade pública, porque nós estamos trazendo a equipe, né, parte da equipe do Departamento de Registro e Controle Acadêmico, o DRCA da UFAL. Então, para conversar com a gente, nós estamos aqui na bancada a Sarita, né? Obrigada. Muito bem-vindo, Sarita. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E o Josias. Obrigado. Né, Josias? Obrigado também por ter participado aqui do nosso episódio. Então, para começar, antes de falar do DRCA de fato, né? Eu queria que você se apresentasse, né? Quem é Sarita, quem é Josias, né? Como é que vocês foram parar lá no DRCA? Como é que é essa história aí? Essa história de UFAL começa realmente bem antes do DRCA, né? Primeiro que muita gente tem dúvida se meu nome é Rosana ou se é Sarita. Rosana Sarita. Mas todo mundo conhece como Sarita, né? A maioria conhece como Sarita, Mas institucionalmente eu sou cadastrada como Rosana. Rosana. E aí sempre fica, são duas pessoas, é uma pessoa só. E no tamanho tá quase feia, né? Mas eu, na verdade, já tenho esse vínculo com a UFAL, porque fui aluna da UFAL. Eu cheguei aqui em 2000 para fazer a minha formação em pedagogia. E daí... você é da pedagogia, né? Eu não sabia. Até, assim, o meu orientador dizia, eu acho que é uma das pessoas que passou por várias, ou quase todas as categorias possíveis dentro da UFAL. Porque eu fui graduanda, participei de monitoria, participei de PIBIC, fui aluna da pós, também aqui na UFAL, seja estrito senso, lato senso, fui professora de especialização. Então eu tramitei assim, transitei em várias categorias. E aí a minha história começou aqui no CEDU, né, com a minha formação em pedagogia. E eu nem imaginava que ia me identificar tanto com a educação, porque nem era uma coisa assim que eu pensava muito, mas aí o curso foi despertando isso, e ao longo do curso eu percebi que gostava da docência, mas a gestão pedagógica já era uma coisa que eu me identificava. E aí as minhas ações, assim, acabaram meio que indo para esse lado. Mas antes de eu chegar também nessa atividade da gestão, eu também me aproximei muito da educação à distância, do uso de tecnologia. Você chegou a atuar lá na CIED, não foi? Isso, antes de eu ir para o DRCA, na verdade, eu trabalhava lá na CIED, né? Meu primeiro ingresso foi no CEDU. Saí de lá como aluna e entrei como servidora. Aí depois fiz um momento de passagem lá na CIED. E aí tinha muita, assim, identificação com as demandas da EAD. E aí, questão essa viés também de tecnologia, caminhava ali, né, essa conversa. E aí, posteriormente, saí de licença maternidade, e aí quando eu voltei... O presente, vamos dizer assim, surgiu o convite de ingressar na direção do DRCA, né? E eu me lembro, esse convite foi: você gosta de ler normas? Você tem tentado para lidar com pessoas? Rapaz, só lembrando, assim, para quem está assistindo não sabe, a Sarita é a diretora do DRCA, né? Isso, eu estou diretora. Está como diretora do DRCA. Eu sou técnica em assuntos educacionais. E aí, esse convite da função de direção chegou dessa forma, que foi informal também, né? Numa conversa com a então pró-reitora, professora Sandra. E Josias já estava lá, né, Josias? Isso, estava. Alguns meses. Acho que tinha uns 2 meses, se eu não me engano, também era recém-chegado, né? E aí eu acho que ela pensou assim, já me conhecia desse trabalho do CEDU, lá da CIED, já tinha essa proximidade de lidar com aluno, tinha um bom conhecimento de norma acadêmica. A minha formação do mestrado e doutorado trazia também, né, esse cenário de conhecer a universidade de forma mais macro, porque eu tratei mais da avaliação institucional
Então, conheci um pouco dessa parte, como que os cursos funcionam, a manutenção dos cursos, credenciamento, autorização, e me aproximava muito dessa realidade que é ali a função do diretor, né, ter esse panorama da universidade de todos os seus cursos, porque a parte mais difícil até então ainda não tinha tanta descentralização de trabalho, então a gente sempre lidava com todos os cursos da universidade e dos outros campos também, inicialmente, e aí foi uma coisa que a gente foi fazendo esse trabalho, então foi bem desafiador quando eu cheguei lá. Felizmente o Josias já estava lá, já tinha acontecido um momento de transição, né, porque já tinham mudado as gestões, então a gente também incorporava assim, uma nova perspectiva de trabalho, né, no setor, até por conta das mudanças mesmo que vinham acontecendo. E aí eu acho que essa minha caminhada na educação, já ter passado por sala de aula, já tinha passado por cargos de coordenação, na CIED mesmo eu atuava como coordenadora, me dava essa proximidade de falar com o aluno, de falar com o coordenador, de falar com o professor, de estar perto da gestão central. Eu penso que devem ter sido esses elementos que... não é só isso não, Sarita. O convite. Porque DRCA ali não é fácil não. De atuar lá. Mas, assim, lá é uma equipe que a gente tem muitas parcerias, né? Então, a Prograde, o NTI, a PEI, né? Então, são órgãos também que fazem a gente trabalhar e estar situado também nessas outras... nas demandas desses outros setores. Mas eu acho também que esse meu percurso me ajudou bastante, me ajuda bastante a entender e a me dedicar às demandas lá do setor, né? Como eu disse, quando eu cheguei lá, já tinha acontecido uma transição, e aí uma das coisas que a gente percebe lá no DRCA é porque ele tem vários nichos de atividade. E um desses nichos que eu não tenho esse conhecimento, essa expertise, o Josias, ele felizmente, não só pela formação dele, ele vai falar, e aí como diretor adjunto, fez essa complementação, né, de parceria nos trabalhos, que é a parte que também ele é formado pelo arquivo acadêmico. Então, assim, foi, eu acho que um encontro de duas pessoas que estão nesse momento conduzindo os trabalhos e que tentam, né, suprir em conhecimento e aprender também para contribuir nos vários eixos que o DRCA tem que atuar. Mas... E Josias é diretor adjunto, né? Sou diretor adjunto. É um vice-diretor, né? Em outras palavras. Diretor, com certeza. Diga aí, Josias. Uma observação, porque é assim, quando eu estou ausente, que ele me substitui, ele fica atendendo as demandas que eu, né, as coisas mais urgentes. Mas quando ele sai de férias, que eu substituo ele, eu quase não consigo dar conta das demandas dele. Porque a expertise dele é muito específica, né? E então eu costumo dizer, eu acho que ele é até mais diretor nesse sentido, porque ele realmente tem uma sobrecarga de trabalho ali bem significativa, importante pra gente. E Josias, diga aí, Josias, como é que você foi parar no DRCA? A minha história, eu sou um carioca radicado, né, em Alagoas, ainda assim filho de uma alagoana, né? E eu vinha muito aqui em Alagoas, mas eu nunca imaginei que eu fosse viver aqui, né, em algum momento. E aí, por obra do destino, vim parar aqui na UFAL. Inicialmente, eu fui lotado no DAP, que é o Departamento de Administração de Pessoal. Eu fui atuar no arquivo do DAP, lá com os arquivos. Sua formação é na área de arquivologia. Eu atuo, minha formação na área de arquivologia e também na área de administração, de logística. Então, atuei muitos anos também. Realmente muito específico, Sarita. Atuei muitos anos na iniciativa privada também, nessa área de administração. A minha atividade como arquivista, eu vim desempenhar de fato aqui na universidade, na UFAL, depois de ser aprovado no concurso. E aí lá no DAP a gente fazia um trabalho muito bacana, que foi o início das tratativas do AFD, né, num projeto para digitalizar as pastas funcionais. Hoje já está bem avançado, né, lá no DAP, e depois surgiu um convite, né, para
que eu fosse para o DRCA, né? Porque existia uma demanda lá para tratar o acervo acadêmico, né? O tratamento era feito de forma muito empírica e tudo mais, e aí havia também os normativos do MEC exigindo cumprimento de prazos, de processos de digitalização, implementação de políticas de manutenção e guarda do acervo acadêmico. Então, todo esse cenário, né, ajudou a decidir, a tomar a decisão de ir para o setor. E eu vi também que no DRCA, né, muitas pessoas diziam, pô, você vai para o DRCA lá, mas lá é complicado. Porque, apesar de ter um acervo acadêmico, eu acho que nunca tinha tido um arquivista. Isso, exatamente, nunca havia tido um arquivista. Então, foi o primeiro com esse... E era um setor que era... formação, né, específica mesmo. Isso, e era um setor que tinha muita pressão, né, no DRCA e tudo mais. E aí você vai pro DRCA. E aí eu gosto de desafios e tudo mais. Ô José, só para ficar claro, o arquivo do DRCA que você está se referindo aqui significa uma série de prateleiras, não é isso? Com a pasta funcional dos estudantes. Isso, exatamente. Né? E os de todos os estudantes. De todos os estudantes da graduação. Da graduação. Das pastas funcionais dos estudantes da graduação. Mas os registros acadêmicos, né, que são os registros de diplomas, de diplomação, nós temos de toda a universidade, tanto da pós quanto da graduação. Antes da digitalização que você comenta, eu estou começando a entrar nas perguntas. Antes da digitalização que você comenta, é tudo papel impresso, né? Exatamente. Eu ficava pensando, uma vez eu entrei ali, cara, tem muitos anos, eu ficava pensando, rapaz, se pegar fogo nisso aqui, bicho. Exatamente. Que prejuízo que vai dar, né? Não tem aquela coisa, quando você entra no setor, você vê o setor, só que 2 vezes aquele setor é o tamanho do arquivo acadêmico, quem não teve a oportunidade de conhecer. Mas a gente vai falar sobre o arquivo acadêmico ainda. É bem grande, né? Certo, e aí lá no DRCA, né, nós tínhamos esse desafio de organizar a questão do acervo acadêmico. Também tinha uma demanda para reestruturar assim, muitos fluxos administrativos, né? Na verdade, quando eu cheguei, eu já tinha uma experiência já grande nessa área também, então a gente fez meio com a reengenharia de processos, fez uma revisão de todos os processos, criamos diversas funcionalidades, inclusive para a publicação na página da universidade com perguntas frequentes, enfim, demos uma estruturada em toda a questão da informação, da divulgação das informações. Aí, tá vendo, do setor. Né? E aí foi um trabalho muito bacana, muito gratificante, é um trabalho que precisa sempre de revisão, né? De revisões periódicas. Né? Então a gente acha que DRCA é só para assinar papel, né? Pois é, eu espero que o pessoal, né, possa conhecer mais o DRCA para além dessa visão inicial. E mas que a gente possa estar lá contribuindo, né, José? Exatamente. Você mais quer adicionar mais alguma coisa? O interessante também de apontar é que todas essas iniciativas elas tiveram muito impacto, né, na universidade. Sim, como um todo, né? E isso as pessoas percebem, né, como era chegar ao DRCA alguns anos atrás, ir ao DRCA hoje, o acesso, né, às informações, às solicitações. A gente consegue hoje fazer um atendimento muito mais ágil, muito mais intuitivo. Muitas pessoas não precisam nem comparecer ao DRCA para receber informações, né, relativas à sua trajetória acadêmica. Perfeito. Bom, então, agora eu queria que vocês explicassem, que como eu estava dizendo, né? Muita gente acha que o DRCA é só a pessoa chegar lá para assinar papel, assinar certificado, assinar declaração. Então, eu queria que você explicasse agora para a turma que está assistindo, Sarita e Josias, o que é o DRCA? Eu acho que para os alunos, até para o corpo administrativo mesmo da UFAL, a ideia é sempre que o DRCA ou é para resolver problemas de aluno ou é para formatura, né? Mas realmente ele tem muitos eixos de atividade, e aí, como o José falou, que foram reestruturados, porque assim, a função essencial é de fazer esse acompanhamento da vida acadêmica do aluno
desde o ingresso até a formatura. E também tratar o egresso, né? E aí por isso a gente tem a importância do arquivo acadêmico, do acervo acadêmico, e fazer um atendimento ainda externo, de instituições externas, na parte de registro, nas atividades de revalidação. Então, esse acompanhamento do aluno do ingresso até a formatura, ele tem várias nuances. E é o DRCA que faz do ponto de vista do controle acadêmico, né? Eu até costumo dizer assim, que a Prograde, ela é o legislativo e o DRCA o executivo. Exatamente. Porque todas as ações que o DRCA faz, é verdade, esse acompanhamento acadêmico, está embasada nas normas que estão instituídas aqui, institucional FAO e as nacionais. É verdade, é. Então, o que está posto, a gente faz com que aconteça o cumprimento, viabilizando a matrícula desse aluno, a permanência desse aluno, nesse sentido de resguardar o direito dele de ter uma matrícula regular, o direito ao acesso à matrícula nos componentes, da frequência, da necessidade de ausência ser regulamentada por um trancamento, né? Até ele chegar lá na formatura e aí, como função, a gente fazer a chancela do registro em si. Até porque o ato da colação de grau, hoje que mudou, é administrativo, mas até então é um ato que é concedido pelo reitor, não é pelo DRCA, né? Mas a gente é que faz a parte burocrática. Então, o papel do DRCA, essencialmente, é estar disponível para o aluno para atender a para fazer esse acompanhamento da vida acadêmica dele. Então, tem aluno que talvez nunca vá ao DRCA, entre aqui, né, e saia hoje com o diploma digital e nunca precise ir presencialmente ao DRCA. Mas nem sempre foi assim. E aí é nesse contexto, né, que a gente fez esse trabalho de otimizar vários fluxos, automatizar também, né, o atendimento, tornar mais explícita a informação, o que precisa estar sempre melhorando, com a carta de serviços, com a publicação na página. E tem um contato permanente com as atividades da coordenação, através da Prograde, fazendo o acompanhamento dos prazos. Ô, Sarita, quais seriam assim, os procedimentos mais comuns que aparecem lá? Desses eixos de trabalho, vou até desenhar aqui, assim, vamos dizer que o DRCA trabalha com o eixo da matrícula, com o eixo do registro e com o eixo do arquivo acadêmico. No eixo da matrícula, especificamente, a gente vai tratar o aluno que precisa trancar um curso, né? Então, tem um fluxo dele submeter essa documentação, a depender do motivo, nas instâncias necessárias, para que esse trancamento seja efetivado, né? Um aluno que tem um aproveitamento de estudos, um aluno que vem de outra instituição e quer incorporar um componente que ele tem reprovação. Então, esses tipos de solicitação é o eixo da matrícula lá dentro do DRCA que trata, né? Isso é solicitado diretamente do DRCA ou passa por coordenação de curso? Dependendo da natureza da solicitação, ele tem uma avaliação prévia da coordenação e depois vai para o DRCA justamente fazer o controle acadêmico, seria o registro, né? Então, até porque a gente não é deliberativo nesse sentido. É executivo, né? Só, né? Isso, já tem a norma posta, quais são os critérios, cabe à coordenação avaliar se o aluno está dentro desses critérios, chancelar o parecer de deferimento, digamos assim, e aí a gente fazer a incorporação dessa informação no registro acadêmico. Então, tudo que o aluno faz aqui, o que ele se matricula, o que ele tranca, o que ele desistiu, o que ele reprovou, tudo a gente tem essa visão macro da vida dele, né? E cabe a gente ter esse cuidado, né, do registro dessas etapas da vida acadêmica dele, ter todo esse histórico. A gente lá tem, assim, muito prazer de receber os alunos, né, de poder explicar, mas vai ser muito bom o dia que a gente perceber que os alunos não precisam mais ir lá, porque aí a informação já vai estar consolidada de uma forma de que todo mundo vai ter noção do que precisa fazer, né? De como... Tem uma curiosidade que eu tenho. Aparece muita coisa lá que não é da competência de vocês e que é recorrente. Hoje, não muita, né? Eu acho que hoje já as coordenações já têm essa visão, assim, do que cabe mais ao DRCA, por esses anos de trabalho da gente delegar bem quais são os fluxos. A gente tem... Inclusive, os nossos requerimentos todos têm fluxograma, que trata exatamente de quando deve ir para o setor, né? Em que momento vai para o setor. Mas, às vezes, aparece, sim, demandas lá que não são tratativas nossas.
E aí a gente geralmente direciona, né, a qual seria o melhor encaminhamento. Mas com os ingressantes, a Prograde ela sempre aborda em algum momento a nossa presença para passar as informações para as coordenações, repassarem para os ingressantes, ou diretamente a gente ter esse momento com os ingressantes. E aí a gente, né, traz essas informações preliminares para eles, já para poder, né? E ao longo de todo o semestre letivo, a gente tenta estar sempre muito presente das coordenações, que é esse canal com o aluno, né? Então, de estar repassando essa informação diretamente para a coordenação, que dissemina ali com os discentes. E aí vai construindo essa rede aí de comunicação e informação que, quando a gente percebe que a demanda é pequena, aí a gente tem certeza que está dando certo, né? Certo, mas quando chega muito e-mail de um determinado assunto, aí a gente vê que ali a gente tem um gargalo para trabalhar e precisa deslanchar. Só fazendo uma complementação, né, à explanação da Sarita, né, fazendo aí uma analogia, né, de forma mais popular, o DRCA é o cartório, né, da universidade. A gente pode dizer que é o cartório. No momento da matrícula do aluno, o aluno foi aprovado no SISU, a certidão, a gente pode dizer, comparar meio com a certidão de nascimento dele na universidade. É o momento da colação de grau, talvez uma certidão de registro de casamento, né, que a gente precisa elaborar aquele ato. Tem a questão também da cerimônia, da colação de grau. Então, e todos os registros, né? Vou trancar a matrícula, eu vou interromper o meu curso, eu quero um prazo maior, seriam as averbações, né, que a gente costuma fazer no cartório. Então, a gente consegue comparar o setor a essa atividade. Ô Sarita, você falou dos eixos, né, da RCA, você falou do eixo da matrícula, né? O que seria o registro? Vou deixar o Josias falar um pouco do registro, porque ele traz bem essa característica do cartório que ele está situando aí, né? Que é muito forte essa atividade. Exatamente. O registro, ele nada mais é do que uma comprovação legal, íntegra de que você realizou um determinado ato. Então, no caso aqui da universidade, nós registramos o ato de conclusão de curso, a formação. Então, o sujeito concluiu o curso dele de graduação. Então, é necessário registrar num determinado documento em qual data ele concluiu, se ele cumpriu todos os requisitos, né? Fazer uma verificação, um checklist para analisar se ele cumpriu esses requisitos para a formação. Esses registros, eles são documentos de guarda permanente, ou seja, eles nunca podem ser eliminados. Então, é uma característica desses documentos, né? E as universidades federais, elas também são responsáveis por fazer o registro desses atos relativos às faculdades, né? No caso, os centros universitários que não possuem o status de universidade, eles não recebem essa licença do MEC. Então, a universidade ela precisa registrar também diversas formações de instituições privadas, né? do Estado, da região. Então, essa é a atividade de registro. Também de algumas faculdades, né? Temos o registro de algumas faculdades privadas aqui do Estado, né? Elas emitem o diploma, mas o DRCA aqui da UFAL que faz a averbação, né, nos nossos livros. Ô José, eu fico com uma curiosidade. Se algum estudante, um egresso de qualquer época que ele consegue resgatar o registro dele? Sim, consegue resgatar o registro dele. Ele vem ao DRCA, e isso, inclusive, é um dos serviços, né, do DRCA, que é a autenticidade, né? Diversas instituições, elas solicitam, né, ao nosso departamento a autenticidade e a integridade de um diploma. O egresso, ele
passou num determinado concurso. Aí existe a possibilidade de o órgão dele solicitar à nossa universidade a confirmação da autenticidade do diploma dele. Nós fazemos essa análise mediante a conferência, a análise do registro. Tem até pedidos de veracidade que também vem junto com pedidos de idoneidade. Idoneidade. E aí, justamente, essa história do aluno aqui, né? Se ele veio de uma transferência, se ele respondeu algum processo administrativo decente, se ele teve alguma conduta indevida. Então, essa história do aluno, né? Como ele se comporta aqui, possivelmente na vida profissional dele pode em algum momento ser solicitado à universidade que dê esse feedback, né? Então, acho que é uma coisa que os alunos talvez nem tenham noção, mas que para determinados concursos, inclusive, exatamente, esse é um documento chave para aprovações assim, curricular, né? E aí a gente vai nesse histórico, desde a entrada, né? Para também prestar essa informação. Né? Questão de exercício regular também da profissão. Nós somos consultados na apuração de um processo, por exemplo, de uma diligência, para verificar, né, confirmar a formação do profissional. Então, nós somos muito consultados por conselhos profissionais, enfim, empresas privadas também. As ordens também consultam a gente, né? Um parêntese sobre o registro, e aí que é relacionado à a emissão do diploma dos graduandos, né? Que a gente conseguiu, em 2020, ser um dos pioneiros a implementar aqui o diploma digital das universidades. Então, quando saiu a normativa de que os diplomas agora teriam que ser todos no formato digital, a UFAL, em 2020, né? Fomos a segunda ou a terceira universidade a implementar você tem tocado digital nisso, viu, Sarita? Quer dizer, o cidadão que se forma, ele não tem mais o papel? Hoje a gente está numa transição. Desde 2020, todos os formados da graduação, isso, já foi instituído o diploma digital. As segundas vias, aí foi o que você tinha perguntado também, né? Se a pessoa perdeu ou precisa de uma segunda via, faz a solicitação da RCA. E aí, para os alunos que ainda eram do regime de crédito ou do anual, ainda é emitido de forma física. Mas essa transição está acontecendo com a migração do banco de dados, né, para o sistema digital, para que a gente possa avançar também para o diploma digital desses alunos. Eu vou insistir na pergunta. O que o aluno recebe? Ele recebe um código? Ele recebe um e-mail? Um código de validação. Aí existe um sistema nacional de reconhecimento? Como é que é isso? Então, o diploma digital, ele é um documento, né, que ele é emitido na plataforma do MEC. Né? Existe uma plataforma única onde todas as universidades submetem, né, um repositório digital do MEC. Então, todas as universidades elas submetem os documentos via plataforma, através de criptografia e tudo mais. E aí o aluno recebe via e-mail um código de verificação do diploma dele, com os links para acesso à plataforma. Ele acessa a plataforma e aí ele baixa o diploma dele digital em PDF e tudo mais. E a gente sempre enfatiza que o diploma digital ele não deve mais ser impresso, né? A gente pergunta, mas o diploma físico... Às vezes, como é que fica as colações de grau? Porque antigamente tinha sacado a cerimônia da entrega do canudo, né? Isso. Ainda não, tem não. Isso, o canudo ele é simbólico, né? Ele é entregue simbolicamente, mas não existe mais aquele ato de entrega de documentação, de assinatura. Exatamente. Esses documentos eles dos tempos, né? Agora, e aí com a certificação ele consegue, se ele precisar submeter o diploma dele para uma colocação no mercado, ele vai apresentar o documento e aí, no caso, a instituição, o órgão, vai entrar na plataforma do MEC, submeter o código de verificação e verificar se o documento... Eu imagino que isso deve ter agilizado muito o processo, né?
Com certeza. E barateado também. Também, né? Até esse negócio que você falou de solicitar a autenticidade do documento, com o diploma digital nem precisa. Exatamente, não precisa mais. Mas ainda tem a questão cultural, né? Então, a gente recebe muitos pedidos lá no DRA, no nosso setor de registro, de instituições que foram submetidos o diploma digital pedindo, e aí nós orientamos eles, olha, vocês porque a gente ainda está numa fase de adaptação. De adaptação da sociedade como um todo. Muitos órgãos não conhecem ainda a tecnologia. Eu acho então que vai levar um tempo ainda. Em tecnologia, sim, a gente, dentro da universidade, tem tentado acompanhar esse fluxo, né? Claro que a pandemia trouxe também uma automação de vários fluxos nossos e a gente percebia que os outros órgãos externos não estavam acompanhando. Então, até o diploma digital, houve uma resistência inicial dos outros órgãos aceitarem, a própria assinatura digital. O fluxo dos processos eletrônicos aqui na universidade, em 2020, já era corriqueiro pra gente, mas assim, os outros setores ainda não tinham essa cultura, né? Ainda estavam presos ao processo físico. E eu acredito que, assim, o nosso setor também é importante nesse cenário institucional, porque ele busca estar acompanhando. Claro que também tem os normativos que impulsionam a gente que tem que fazer esse cumprimento, né? Mas junto com essas mudanças sociais. É interessante porque lá no DRCA a gente hoje, como falei, tem vários eixos de trabalho e também trabalha em parceria com vários setores. A matrícula, por exemplo, até determinado tempo, ela era realizada pelo DRCA. Mas aí depois a COPEV, que hoje é o NEPS, né? Todo ingresso através de SISU hoje é coordenado pela COPEV. O DRCA, ele não tem participação direta. Você né? fala a matrícula institucional. Isso, né? a matrícula institucional. Então, o processo seletivo é gerenciado pela COPEV, a matrícula institucional é gerenciado pelo NTI e a matrícula acadêmica, que é nos componentes efetivamente, né? Ela passa a partir do primeiro período ser de competência do próprio aluno. Isso, então, o DRCA não precisa mais, né, fazer essa intervenção. A gente só faz esse acompanhamento, na verdade. E essa foi uma das mudanças, né? Até então, no antigo DA, quando a transição para o DRCA, houve também a divisão aí, a descentralização dessas atividades. Outra atividade também que mudou bastante foi a questão da colação, como você falou, que até 2019 a gente tinha a colação de grau presencial como ato da outorga de grau. E aí, naquele momento da pandemia, inclusive, a gente aprovou, através do Conselho, a Prograde, como submetendo o pleito, da colação de grau por ato administrativo. E essa também foi uma iniciativa que, assim que começou a pandemia, a gente também foi uma das primeiras instituições que fez essa mudança. Então, logo a gente normatizou a colação por ato administrativo e depois ela veio, de fato, a permanecer. Então, a gente não tem mais a solenidade como outorga de grau, mas como um evento. Opcional. Mas tudo começa na colação por ato administrativo, né? Se quiser até falar um pouquinho do fluxo, Josias, porque aí os alunos já vão tendo a noção do que precisa e como que é, né? Essa solicitação. A gente recebe muitas demandas de aluno questionando quais são os requisitos. Eu defendi o meu TCC, eu já posso colar grau? Como que é? Onde que eu submeto? Então, nós temos na página da universidade, né, no menu estudante, temos lá um menu de colação de grau com todas essas informações. O aluno, para ele solicitar a colação de grau, ele precisa, primeiramente, ter todas as notas lançadas no histórico acadêmico, né, pela coordenação do curso dele, não ter nenhuma pendência de componente curricular. Depois, em seguida, ele precisa submeter o trabalho acadêmico dele ao repositório da biblioteca, ele precisa ter uma certificação de que ele submeteu o trabalho dele a esse repositório, ele precisa trabalho de conclusão de curso, isso ele precisa também de um documento de nada consta na biblioteca, que diz que ele não está devendo nenhum livro, não tem nenhuma pendência com a biblioteca. Alguns cursos específicos, como
medicina, odontologia, educação física precisam de um documento, né, no caso do gênero masculino, de submissão ao alistamento militar, mesmo após ao curso concluído. Isso não é cobrado na matrícula, não? Sim, mas ele precisa de um documento relativo a finalização do curso. Depois com o curso concluído, ele precisa se submeter novamente ao alistamento. No caso, ao alistamento não, né? Aonde ele fez o alistamento, para informar que ele tem aquela formação. Isso é um item também. Um item da legislação mais específico. Então, são esses cursos, eles precisam também apresentar esse documento dizendo que eles foram à junta militar, exatamente, após a formação, né? Declarar que eles têm aquela formação. Provavelmente eu acredito que isso ocorra para alguma necessidade militar, daquela formação de convocação específica para aquela atuação. Ô Josias, e depois que o aluno dá entrada nessa documentação, em quanto tempo médio ele está pegando esse diploma? Pega não, recebendo o código. Recebendo o código no máximo 30 dias. No máximo 30 dias. Se não houver nenhuma pendência, né, se não houver nenhuma pendência na documentação dele, o importante também é falar a questão do ENAD, né, que eu esqueci de citar. É um aluno que entrou, no caso que foi apontado, né, no ENAD, ele precisa apresentar também no DRCA a regularização dele. O aluno que caiu no ciclo do ENAD, né? Vou lembrar que não é todos os alunos que fazem ENAD, né? Exatamente. Todo ano tem o ciclo, então, na verdade, depois que eles se submetem à prova, agora tem uma prova prática também, a coordenação registra essa informação da regularidade dele no ENAD, e aí é um dos requisitos que são verificados para o pedido de colação de grau, né? A regularidade tanto como ingressante como concluinte. E hoje também a facilidade, porque tudo isso é online, através do acesso dele, através do SIGA, né? Que é o sistema acadêmico que a gente utiliza. O aluno solicita, o setor de registro faz a apreciação se toda essa documentação que ele postou está coerente, né? E aí sai a portaria, né, assinada pelo reitor, da colação por ato administrativo. Então é algo até bem célere esse processo, a menos que ele tenha alguma pendência, né? Toda sexta-feira, né, nós realizamos, né, concluímos um lote de processos de colação de grau administrativo. É importante também salientar para os discentes que precisam de colações emergenciais. Sempre é um questionamento muito corriqueiro. A emergencial, que é antes do prazo? A emergencial, exatamente. A gente faz ela antes do prazo devido a alguma especificidade. Do prazo de... Porque assim, o curso... do prazo regular de quem deu entrada. O prazo regular de quem deu entrada, o atendimento é de 30 dias. Assim, existe o caso o curso tem 9 semestres, o cara quer se formar com 8. Não, aí é outro cenário. Aí é abreviação de curso, é outro cenário. Aqui no caso a gente está sendo específico da colação de grau, que é a entrega para ele da certidão de colação de grau. Muitos alunos precisam disso. Por exemplo, o aluno foi aprovado num processo seletivo de mestrado, ou que passou num concurso público, que já está sendo nomeado. Então ele precisa desse documento com muita urgência, né? Que é a certidão de colação de grau. Então um documento que nós entregaremos para ele, por exemplo, na sexta-feira, ele precisando com urgência, a gente consegue entregar para ele no dia posterior à solicitação. Mas ele precisa comprovar documentalmente, né? A necessidade. Mas, José, isso é um certificado para depois esperar o Isso, para depois aguardar o diploma. O diploma ele vai ser entregue no mesmo período que os demais. A entrega do diploma ela não é emergencial. Para esses casos, a certidão é que faz o atendimento, né? Todos os alunos, quando se formam, na mesma data já tem disponível essa certidão. Ô Sarita, como é que é a questão da cerimônia de colação de grau? Porque agora
Isso. Ela se tornou opcional, a participação, né, do aluno. Se o estudante não solicitar, ele vai colagrar através do processo administrativo, como você falou, né? Sempre vai ser o primeiro procedimento, a colação por ato administrativo. Ele só pode, inclusive, se inscrever para participar dessa solenidade, que é opcional, se ele já tiver cumprido a administrativa. Então, é uma exigência. Quem coordena isso é o cerimonial, né, da UFAL, junto ao gabinete. E aí, elas fazem a recepção do nome dos interessados. E aí, uma das exigências, inclusive na normativa, é que ele já apresente a certidão de conclusão de curso por ato administrativo. E aí tem uma agenda própria do gabinete, né, que convoca esses alunos para a cerimônia. E aí a cerimônia, ela faz o movimento de apresentação dos graduandos, da foto, né, da entrega do canudo, como falou, simbolicamente. Mas, na verdade, aqueles alunos todos já têm, né, o grau conferido pelo ato administrativo. E aí, por isso, esse cuidado que da solenidade só participe quem já realmente recebeu o grau, porque, mesmo que sendo uma solenidade, não venha se caracterizar, né, de forma distorcida por alunos que não cumpriram, o mérito. Verdade. Então, mas ela acontece isso, porque o estudante passa ali, sei lá, 2, 3 anos se programando, né? Mas nesse meio tempo ele pode ter reprovado, não conseguido terminar as disciplinas, e aí utilizar desse momento. Já pagou, né? Falei, eu vou participar, né? Mas então, a gente é assim, busca também com o cerimonial ter esse diálogo, né? De como elas conduzem, que é uma equipe hoje praticamente só de mulheres. Aí por isso que eu falo elas, né? As meninas do cerimonial todo mundo conhece. Mas esse cuidado realmente ainda de na solenidade fazer essa checagem. Mas existe a colação social, que acontece na agenda, eu acho que pelo menos uma vez em cada semestre. Se a colação é administrativa, quer dizer, onde é que entra, qual o contexto da colação social aí? Então, muita gente tem esse sonho do registro, né? Do reitor fazendo a imposição. Que nem o Wilson falou, culturalmente a gente tem isso muito forte, verdade, né? Essa necessidade do aluno ter esse momento festivo. Então, a colação social que foi instituída, ela é organizada dessa forma, para todos os alunos que quiserem participar, desde que tenham cumprido o ato administrativo, e as colações de turma também, né? Porque às vezes as turmas se organizam para fazer aquele momento exclusivo só com os alunos daquele curso. Então, ela também permanece. E aí é um contato que os alunos devem fazer com o DRCA e alinhar isso com o cerimonial, né? Porque tem essas etapas que precisam ser cumpridas nessas ordens. Perfeito. E os alunos conseguem chegar a um momento feliz de receber, né, o seu título de graduando ou graduanda, através desse fluxo aí que hoje, apesar de ser todo online e a diplomação também ser digital, mas aí realmente a universidade tem um número assim, expressivo nessa participação, né, no estado de alunos formados que saem para o mercado de trabalho. E mesmo com as dificuldades que a gente enfrenta de evasão, eu acho que o papel do DRCA nesse sentido é justamente a gente tentar garantir ao aluno que está com a sua matrícula, se em algum momento apresentar alguma irregularidade, chamar a atenção para que ele regularize, por exemplo, né, para que ele não perca essa vaga. Então, é uma das coisas que a gente faz. Tem esse papel aí de tentar atuar na manutenção do aluno na graduação. Quer um cafezinho? Eu aceito. Vamos de cafezinho então aqui. Aqui é assim, para quem sabe fazer ao vivo. Bom, eu queria fazer um bate e volta rápido aqui com vocês, porque eu já fui coordenador de curso, né? E a gente ouve muita coisa de aluno, problema de aluno. Todo coordenador que estiver ouvindo a gente aqui vai estar se identificando com essa fala. Existem muitos procedimentos que eu acho que seria interessante que os alunos que estão assistindo entendessem melhor, né? Por exemplo, existe desligamento, o aluno ele pode ser desligado da universidade? É muito importante que os alunos, quando entram na universidade ou os que já estão, conheçam a normativa.
Então, a Resolução 114 de 2023, ela traz realmente todas essas nuances, como diz, os direitos e deveres, né? E aí, a gente tem instituído, a partir da 114, alguns critérios, porque esse aluno, ele entra na universidade, mas se ele não tomar conta dessa matrícula, né, procedendo com a matrícula regular a cada semestre, um componente, ou na necessidade de ausência, solicitar o trancamento de curso, a suspensão do programa, ele pode sim ser cancelado, ter a sua matrícula cancelada, que é o antigo desligamento que a gente falava, né? O jubilamento que aqui, circulou muito aqui no sistema anual, essa nomenclatura. Hoje é automático a partir da deliberação, quando termina o semestre letivo, né? E aí o sistema faz essa operação. Aí o critério, basicamente, assim, que os alunos têm que ficar mais atentos por exemplo, ficar 2 semestres sem fazer matrícula. Então, esse é um dos pontos que leva o aluno a ser cancelado. Então, terminou um semestre, não fez matrícula, passou o outro, não fez matrícula, então ele vai cair no cancelamento. Também ficar atento ao tempo máximo de curso, né? Porque todo curso tem um tempo mínimo, que é o tempo regular, e o tempo máximo. E esse tempo máximo, ele já tem, assim, um cálculo razoável, mas muitos alunos precisam, né, se matricular ou por reprovação ou por outras situações e acabam chegando no tempo máximo. Então, após esse tempo máximo também, ele é desligado. Para essa situação do tempo máximo, a 114, ela também institui a possibilidade de uma prorrogação. Então, o aluno hoje que chegou no tempo máximo e ainda tem alguma pendência, ele ainda pode solicitar prorrogação por 2 semestres letivos. Então, é um bônus, né? São 2, né? Antigamente era 1, né? Antigamente era 1. E aí, administrativamente, a gente começou a perceber que estava surgindo um fluxo muito grande de prorrogações extraordinárias. E aí, justamente na discussão da Resolução 114, a gente verificou assim, então, vamos instituir 2 prorrogações, porque esse seria o tempo máximo, e depois disso só um novo processo seletivo. Porque a universidade, acho que não é interessante para a universidade que o aluno seja desligado. Não, em nenhum quero momento. Que os alunos entendam isso, não é que a universidade é malvada, quer botar para fora. É porque, senão também o aluno fica... Isso, como tudo tem um prazo, né? O tempo de curso, ele é pensado em cima de uma estrutura curricular. Então, o aluno precisa entender que esse cumprimento é o dever de casa dele, né? Sarita, eu tenho uma pergunta, me veio uma pergunta aqui agora que eu acho que muito professor vai querer ouvir essa resposta. Que é o seguinte: estudante chega para o professor, faltou a prova, faltou uns 3 dias, professor, tive um problema de saúde, não pude vir. Eu vou trazer o atestado aqui, queria que você tirasse minhas faltas. Qual é o procedimento correto aí nessa história de ausência por problema de saúde para o estudante? Para o estudante. Josias, toca aí o tratamento excepcional de faltas. Tratamento excepcional. Porque até onde eu sei, a gente não pode abonar a falta. Isso. Na 114, a gente tem também quais são os motivos que o aluno pode justificar essa ausência dele, né? E aí, por isso que chama tratamento excepcional de faltas, porque é uma situação muito específica que está regulamentada. No caso de saúde, ele vai ter que apresentar o atestado. Esse atestado, acima de 5 dias, ele é submetido à junta médica para o parecer da perícia. Tem que ser apresentado antes da licença, né? Não pode ser no período da licença. Tem um prazo, isso. Até 5 dias do período da licença, ele pode dar entrada com esse documento. Que não precisa ser ele, né? Pode ser um amigo, uma mãe, um parente, qualquer pessoa. Esse documento ele leva para o DRCA? Não, aí ele vai abrir esse processo junto ao protocolo. No protocolo. O protocolo vai encaminhar para a perícia médica e aí eles vão fazer a análise, óbvio, do documento, se for situação médica. E se for licença acima de 5 dias? Sempre que for acima de 5 dias. Certo. Abaixo de 5 dias, no caso, né, até 5 dias, essas faltas, ela entra no cômputo de faltas que é razoável para o aluno, né? Então, ele pode ter até... Pode ter 25%. Percentual, isso. 25%, exatamente. Até os 25%. Então, entraria aí dentro desse cômputo. Então, se o aluno chegar lá, faltou 3 dias por cara de falta, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Vai entrar dentro das faltas normais para ele, né? Mas se for um tempo superior... E aí tem outros cenários, até quanto né? de licença médica o aluno pode entrar? Ele pode entrar de 6 meses de licença médica, acontece o quê? Ele pode trancar o período, né? Ele pode trancar o período e aí ele pode ficar afastado durante até 4 semestres letivos. Isso. A recomendação, quando é acima de 30 dias, né?
é justamente indicar o trancamento do curso, porque assim, não há viabilidade dele ficar afastado por tanto tempo, Verdade, né? E dependendo da natureza da disciplina, aí é que é impossível o aluno, né, ficar tendo esse tratamento excepcional por um longo prazo. Então, geralmente, se for superior a 30 dias, aí é feito o trancamento daqueles componentes e aí ele fica resguardado com o trancamento. Como o Josias falou, o aluno ele pode trancar o curso até 4 semestres, seja consecutivos, né, ou intercalados. Então, uma coisa para os alunos também ficarem atentos, que é o tempo de trancamento que eles podem... Se o estudante aparecer com um atestado médico depois que ele voltou da recuperação, tem como retroagir? Aí a gente tem tentado fazer esse trabalho com a comunidade, porque como existe um prazo regulamentar e a gente estava numa fase de transição, algumas demandas excepcionalmente estavam sendo apreciadas, mas hoje a junta médica ela geralmente dá indeferido justamente porque passou do prazo de submissão. Né? Então, a gente assim, um aluno teve algum problema, né? Então um colega de turma traz o documento aqui para poder fazer a abertura do processo, não precisa ser ele Essa mesmo. dúvida de falta é muito recorrente. E aí, o que acontece? O que vai caber ao professor? No final do semestre letivo, aí sim, aquele período que ele estava coberto pelo tratamento excepcional, fazer o registro da dedução desse número de dias que ele ficou afastado. Aí esse é o trabalho do professor. Vou fazer mais uma pergunta aqui, certo? A conversa tá boa aqui, acho que a gente vai passar um bocado de tempo conversando aqui ainda. Caso, por exemplo, de estudante gravidez. Pronto. Né? Então, às vezes a menina tem os dois casos, né? Tem um caso em que há uma gravidez de risco, então ela precisa estar de repouso, e tem um caso da licença maternidade. Isso, são coisas diferentes também. Quando a aluna está no pré-parto, digamos assim, no período da gestação, ela pode solicitar o trancamento a qualquer tempo, se for por situação médica. E aí, o que é sugerido justamente, se for acima de 30 dias, esse parecer médico, é sugerido o trancamento, né? E dependendo do componente que ela está matriculado, se for uma quantidade de dias inferiores, de repente a gente faz o trancamento até compulsório, por conta da natureza, num estágio. Isso. Mesmo que seja menos de 30 dias, mas aí a condição dela num ambiente salubre, enfim. Isso. Então, aí a gente faz esse trancamento por conta de não ter viabilidade dela acompanhar pela condição de saúde. Superior a 30 dias, realmente não há muita viabilidade da aluna ficar tendo tratamento excepcional com um plano de atividades, que aí é o que os docentes têm que fazer. Quando o aluno entra no tratamento excepcional de faltas, os docentes eles fazem um plano de estudo, digamos, para aquele período. 5 dias, 7 dias, né? 15 dias. Então, superior a isso, provavelmente não vai haver viabilidade. Até porque as atividades avaliativas, elas são realizadas presencialmente. Então, precisa que o aluno retorne para a atividade ser feita, mesmo que tenha passado o prazo do calendário. Quando esse aluno retorna, é que o professor faz a atividade avaliativa. Então, se for um prazo realmente superior a 30 dias, o tratamento excepcional ele não é viável. Então, cabe realmente o trancamento, seja no pré-parto ou no pós-parto. Muitas alunas, às vezes, quando têm o bebê, por serem concluintes, às vezes optam concluir o curso. Então, elas abrem mão da licença. Mas se elas quiserem usufruir da licença, aí a gente sugere o trancamento, porque também seria um prazo muito grande para ela ficar ali afastada e teria um comprometimento pedagógico. Então, realmente... É complicado, né? Você, com um bebê recém-nascido... Então, geralmente, quando é uma concluinte que só está em fase do TCC, então é mais fácil de administrar, isso, né? Ela abre mão da licença e fica fazendo o TCC, que não é uma coisa necessariamente presencial, e consegue concluir o curso. Mas quando está matriculada num componente que é presencial, então, realmente, não é muito interessante ela retornar. A menos que ela queira. Aí a presença vai ser computada como de qualquer aluno regular. Entendi. Vamos retomar aquela questão, José. Eu sei que a gente começou, né? Mas a gente começou meio que apressadamente, né? Mas vamos voltar à questão do arquivo, né? Que é uma função que do DSA tem, que muita gente não sabe, né? Que é a questão do arquivo da graduação, né? Que vocês têm lá no DSA, né? Exatamente. Nós temos os dossiês, né? Os prontuários dos alunos da graduação.
desde a fundação da universidade. E temos também os registros, né? Os registros de diploma, também os relatórios de pós-graduação, de cursos lato sensu. Então, temos toda essa documentação. E o estudante pode solicitar isso? Como é que é? O estudante, ele pode solicitar, às vezes algum estudante precisa de algum documento que foi entregue no ato da matrícula, né? E ele pode, sim, solicitar ao DRCA uma cópia desses documentos, né? Nós temos um projeto de digitalização do acervo acadêmico, né? Que ele está... É um projeto que está aí sendo desenvolvido, né, em colaboração com o LAGED, que é o Laboratório de Gestão de Documentos Eletrônicos, lá na Biblioteconomia, um grande parceiro nosso. Então, todos esses documentos eles estão sendo digitalizados, né? Existe também um normativo do MEC, que saiu em 2022, que impede... ele veda, né, as universidades de produzirem documentos no meio físico. Então, todos os documentos agora eles precisam estar em meio digital. Então, desde 2020, nós já recebemos, todos os alunos ingressantes, eles submetem todos os documentos no formato digital. E nós estamos digitalizando o acervo de até 2019, até 2001, nós vamos digitalizar todo, e o anterior a 2001 será sob demanda. Se algum aluno vir ao DRCA solicitar os documentos, nós vamos fazer a pesquisa física, né, no acervo físico, e vamos digitalizar também esses prontuários. Isso uso da pós-graduação, o que você... Tem também, não? Uso da pós... A responsabilidade sobre os dossiês dos alunos da pós fica a cargo dos programas. Então, por isso, tem essa diferenciação. Mas, ao mesmo tempo, o DRCA, ele orienta, né, todos esses cursos. Às vezes, alguns coordenadores fazem alguma consulta para a gente em relação ao tratamento, e a gente sempre tenta auxiliar, porque sempre que falam o acervo acadêmico, o pessoal entende que é só os documentos do DRCA. Não, o acervo acadêmico, ele é o acervo relativo à atividade fim da universidade, né? Então, todos os documentos relativos à pesquisa, ensino e extensão são documentos do acervo acadêmico. E aí a gente tem normativos de prazos de guarda, normativos relativos a como fazer o descarte legal desses documentos, né? O Arquivo Central também dá muito suporte em relação a isso. Ô, Josias, e os outros campi da UFAL, é tudo aqui da DRCA daqui do AC Simões, não? Não. Nós temos aqui os dossiês dos discentes do campus AC Simões. Temos o arquivo, no caso, o arquivo acadêmico também em Arapiraca, e temos outra unidade no Sertão. Um CRCA lá e isso, lá no Sertão, né? Exatamente. Os CRCAs, os GRCAs. Né? A GRCA, que é de Arapiraca, e os CRCAs Delmiro e Seca, né? Eles trabalham no eixo da matrícula, efetivamente. O eixo do registro está ainda num trabalho de descentralização para que esses campos também possam atuar nele, sobretudo na parte de formatura, né, e da emissão do diploma. Mas já existe essa descentralização do eixo da matrícula, e aí os alunos, assim, qualquer dúvida, eles não precisam se direcionar ao DRCA nesses campos, no caso, né? Eles podem procurar esses órgãos, né? A GRCA ou o CRCA. GRCA? GRCA, que é em Arapiraca, que é a Gerência de Registro e Controle Acadêmico, né? E o CRCA é a Coordenadoria de Registro e Controle Acadêmico, que tem no SECA e tem em Delmiro. Né? Eu não sabia, eu achei que tudo era CRCA. Um trabalho, assim, de extensivo do DRCA, mas com autonomia do campus, né? Então, é como se fosse um mini DRCA nesses outros campos. E aí eles realmente também são muito parceiros, né? Porque a gente está sempre alinhado aqui nos procedimentos, inclusive participando das discussões quando partem de deliberações de gestão, eles também, assim, atuam bastante próximos.
E a gente busca realmente também ter um trabalho assim, bem alinhado, bem, né, no mesmo compasso, porque o tratamento do aluno isonômico é uma das coisas que a gente mais preza. Não existe diferenciação em tratamento de aluno, independente do curso e independente do campus, né? Todos os alunos têm as mesmas normas para a gente prever, né, e aos direitos e aos deveres. Então, realmente, é um trabalho aí que a gente... Inclusive, assim, vou aproveitar para divulgar os contatos, né? Porque cada setor desses campos tem os seus e-mails. Lá na página, inclusive, a gente já faz menção em todos os formulários, né, dependendo do que o aluno precisa se reportar. Então, a informação chega mais rápido se ele vai direto para o setor do seu campus, isso, né? E aí é uma coisa que o aluno também pode recorrer, isso aí já está estabelecido, né? E na página, inclusive, da UFAL, assim, uma aba que os alunos devem visitar mais é a aba Estudante. Lá vai ter vários menus, né, como o Josias falou, relacionado ao DRCA. O menu da colação de grau, o menu dos formulários, o menu do perguntas frequentes, que essa é uma aba assim, que eu acho que antes deles mandarem qualquer e-mail ou até mesmo a coordenação, eles, né, é interessante eles fazerem essa consulta, né? Exatamente. O perguntas frequentes a gente tenta sempre manter ele atualizado. E ele ajuda a esclarecer uma série de dúvidas que são encaminhadas por e-mail. A gente já tem prontamente as respostas lá. Que bom, é bom mesmo divulgar, né? Exatamente. E aí estamos também com a novidade que estamos também trabalhando em projetos, né, de inteligência artificial, de forma que o aluno busque as informações, né, nessas plataformas e ele obtenha já respostas imediatas, né? Legal. Bom, nós estamos nos caminhando para o final, certo? Teria ainda muitas informações que eu acho que o aluno teria assim, muita tem que coisa para a gente conversar aqui ainda, buscar com a gente, e a gente assim agradece o convite. Eu ia deixar justamente para vocês falar um recado final de vocês, se quiserem falar alguma coisa para concluir. Quer começar? Vamos começar. Eu queria agradecer o convite, acho que foi uma experiência muito bacana, inédita, né? Muito bacana, e é sempre bom divulgar o trabalho do departamento. Eu acho também importante citar a importância dos nossos colegas, né, que não puderam estar aqui e que também ajudam, nos auxiliam lá no dia a dia, no atendimento às demandas, toda a equipe lá da RCA, a equipe as meninas lá da recepção. Então é importante citar também. E também é importante citar a memória, né? Temos também servidores lá no DRCA, com a Maria do Carmo, por exemplo. Seu Carlos, lá no arquivo. São memórias e como nós atuamos, né, com informações, muitas vezes precisamos de informações do passado, de como eram procedimentos, onde se localizam. Então, eles são servidores que nos auxiliam muito, né, nesse resgate de memória. Então, acho importante citar eles aqui também. Verdade. E também o conhecimento que eles passaram, né, nos replicaram. É bacana também. Beleza. Em relação a isso. É verdade. Eu acho que talvez a gente é suspeito, né? Porque a gente está aqui representando o setor, mas esse setor é feito realmente de uma equipe muito dedicada. Eu acho que a gente sempre privilegiou fazer o atendimento decente, então acho que os servidores não medem esforços, inclusive, né? De cumprirem os prazos para que esses alunos consigam ter êxito aí nos processos. E eu também estendo o meu agradecimento a eles e essa representação aqui do setor, que hoje ele realmente tem mais visibilidade, mas a gente espera que o aluno possa, né, buscar mais informação, que a gente possa estar acessível também a essas dúvidas, e isso facilite a vida do discente aqui dentro para que ele tenha um trânsito tranquilo, né? Porque a informação, na verdade, se ele tem a informação mais rápida, talvez ele evite um problema ou, né, alguma pendência. Esse acesso, mesmo com o mundo virtual, a gente tenta divulgar isso muito nas páginas, mas dizer que o DRCA está de portas abertas, que a gente se localiza lá na reitoria, no térreo. Para entrar em contato com o DRCA.
Eu vou deixar o e-mail. Isso. O e-mail, eu acho que hoje a gente tem utilizado até mais como contato do que telefone, porque às vezes é muito difícil por telefone a gente dar um atendimento completo, porque o aluno, você precisa... É interessante registrar também, né? Registrar o atendimento, a informação, porque muitas pessoas... Telefone, eu falei, me disse que eu poderia ter esse prazo, disse que eu tinha não sei qual período para me graduar, e aí fica uma informação um pouco solta. Tem o e-mail da secretaria@drca.ufal.br, que é a porta de entrada assim, da nossa comunicação, e aí ela direciona se for uma demanda que tem que ser tratada pela direção, pelo registro, pelo arquivo, pela matrícula, né? Então, esse e-mail da secretaria, os alunos podem recorrer a ele, né? E, assim, geralmente a gente sempre orienta que se comunique através do e-mail institucional, porque aí isso já facilita a gente identificar, né? Que é um aluno ativo aqui na universidade. No caso de ser um aluno egresso, ele... apresente, se identifique assim, com um documento de identificação, porque nesse trânsito também da comunicação por e-mail, a gente também fica atento à lei de proteção aos dados pessoais, né? Então, às vezes, assim, não é qualquer informação de qualquer jeito que a gente pode tá fornecendo. Mas aí a gente tem fluxo, né? E o e-mail tem sido, de fato... Mas a gente espera que esses outros canais de comunicação, como de acesso à carta de serviço, perguntas frequentes e, em breve, o chatbot, sejam também canais que os usuários possam, né, previamente consultar e não tenham também nem a necessidade, talvez, de enviar o e-mail. Mas que a gente busca responder também com bastante celeridade, assim, os e-mails. Acredito que em 24 horas, geralmente, é o prazo regular que a gente está respondendo, dependendo da demanda. Beleza. Valeu. A gente que agradece, desejamos sucesso. Deixa eu lhe falar uma coisa, desde que eu estou aqui na UFAL, para mim, um dos setores mais complicados para se trabalhar é o da DRCA. Eu sempre achei. Falei, cara, que encara a direção da DRCA, meu irmão. Cara, qualquer coisa nessa vida. Tem que ser uma pessoa muito zen, que nem esses dois aqui, para poder encarar uma direção daquele setor, que ali é bronca, Mas ainda bem que vocês estão conduzindo com muita competência, né? Obrigada. O trabalho de vocês. E agradeço mais uma vez por aceitarem participando desse nosso projeto aqui. E nós vamos ficar por aqui, certo? Então, vocês que estão assistindo aí, muito obrigado por ter acompanhado o trabalho da gente até o final. E até o próximo IFCast UFAL. Valeu!